Meu nome é Lara Clark. No dia do casamento da minha irmã, eu estava parada à beira de um salão de festas que eu mesma havia concebido do zero, vestindo um traje que me custou uma fortuna, e com um sorriso direcionado a um membro da equipe que parecia incapaz de encontrar meu nome. Clark, repeti, com gentileza. Lara Clark. Sou a irmã da noiva. O homem franziu a testa para o iPad. Desculpe, senhora, mas seu nome não está na lista de convidados. Aquele instante não foi um descuido. Foi uma mensagem. Uma mensagem que levou anos para ser escrita. Virei-me, varrendo com o olhar o grandioso corredor da salão. Minha mãe, Anne, estava logo na entrada da recepção, elegante como sempre em seu vestido verde esmeralda feito sob medida. Sua expressão mal se alterou quando me viu. Mãe, chamei, ainda tentando manter a calma, eles não estão encontrando meu nome. Ela se aproximou lentamente, lançando um olhar para o funcionário como se ele a tivesse incomodado. Então, seus olhos se fixaram em mim, sem calor, sem desculpas. Você realmente achou que seria convidada? Perguntou em voz baixa. Você não é da família, Lara. Você é a fornecedora. Já fez sua parte. Não houve gritos, nem teatralidade. Apenas aquilo. Senti algo se desprender em meu peito. Não quebrar, apenas soltar. Então vou me comportar como uma fornecedora, respondi com serenidade, sem pagamento, é claro. Virei as costas e saí. Passei pelas colunas de mármore, pelo bar exibindo os cardápios que eu havia projetado, pela parede de fotos onde meu monograma cintilava em folha dourada. O ar lá fora estava pesado com o calor do verão, aquele tipo que gruda na pele. Meus saltos faziam um som suave na pedra enquanto eu caminhava em direção ao estacionamento. Cada passo era doloroso e, de alguma forma, essencial. Você não é derrubado em um único momento. Isso acontece gradualmente, até que um dia, eles param de fingir que você alguma vez pertenceu. E naquele momento, eu também parei de fingir. Desde criança, eu sempre soube que Chloe era o centro da nossa casa. Ela era a primogênita, a mais expansiva, a garota que brilhava em qualquer ambiente em que entrava. Minha mãe, Anne, tinha o dom de transformar sua admiração em um holofote, e uma vez que aquele feixe de luz pousou em Chloe, ele nunca mais se moveu. Naquela época, eu não a ressentia por isso. Eu simplesmente achava que era assim que as famílias funcionavam. Algumas pessoas brilhavam, outras permaneciam nos bastidores. Meu pai, Robert Clark, costumava ser o único que me via com clareza. Ele era um professor de arte do ensino médio, tranquilo, constante, com tinta sob as unhas e poesia nos bolsos. Foi ele quem emoldurou meu primeiro esboço e o pendurou ao lado de sua estante. Quando ele faleceu devido a um AVC enquanto orientava um workshop para estudantes, eu tinha 13 anos e Chloe 16. De repente, o centro da casa se tornou a única pessoa para quem minha mãe sequer olhava. Lembro-me vividamente daquele ano. Mamãe começou a vestir Chloe para almoços de mãe e filha no country club, fins de semana no spa, festas do escritório de imóveis onde a apresentava como sua futura sócia. Eu, por outro lado, passava os fins de semana no meu quarto, esboçando o que não conseguia dizer em voz alta. Eu não me revoltava, não gritava. Eu estudava, eu trabalhava. Consegui uma bolsa de estudos na faculdade de design. E enquanto Anne aplaudia educadamente, ela fazia apenas uma pergunta: dá dinheiro? Quando me formei, aceitei um cargo de nível básico em uma pequena empresa de design em Portland e trabalhei duro até me tornar líder de projetos de branding. Eu não esperava um desfile, mas ainda assim ligava para casa todo domingo. Ainda aparecia em todos os natais. E a cada vez, Anne sorria de forma contida e desviava a conversa para Chloe, seu emprego, seu namorado, seu cabelo. Quando fui promovida a líder criativa, aos 30 anos, a resposta da minha mãe foi: a propósito, a Chloe está pensando em comprar um segundo apartamento. Quando Chloe ficou noiva de Arthur White, o anúncio transformou Anne em uma espécie diferente de pessoa. De repente, ela estava praticando como se apresentaria no casamento, mãe da noiva, sim, da família White.
Ela começou a organizar listas de convidados como se estivesse editando a realeza, e eu, ingenuamente, me ofereci para ajudar. Você é boa com essas coisas de design, disse Chloe, acenando uma mão vagamente durante um almoço em família. Talvez você possa fazer os convites, os cardápios e essas coisas. Essas coisas. Era isso que meu tempo, habilidade e esforço sempre foram, essas coisas. Mesmo assim, eu concordei. Porque talvez, só talvez, se eu criasse algo bonito o suficiente, atencioso o suficiente, elegante o suficiente, eles me viriam. Não como a pessoa que eles mal toleravam, mas como a filha e irmã que eles de alguma forma haviam ignorado. Comecei pelos convites, fontes clássicas serifadas com arabescos de vinhas desenhados à mão, delicados envelopes rosados com forros personalizados, selos de cera com o brasão white que eu havia desenhado do zero. Adquiri cartões de alta gramatura de um fornecedor de impressão em quem confiava e cobri os custos eu mesma para garantir a perfeição. A partir daí, a lista de tarefas cresceu, placas de boas-vindas, arranjos de assentos, números de mesa, guardanapos de coquetel, sinalização para a mesa de doces, mapas ilustrados para os convidados. Tudo caía no meu colo com frases como: você poderia apenas adicionar mais essa coisinha? Não gosto mais da fonte. Podemos mudar? A mãe diz que a borda prateada parece barata. Eu revisei, ajustei, engoli meu orgulho e continuei a criar. Quando o orçamento ficou apertado, Anne sussurrou durante o jantar: talvez você pudesse apenas cuidar do resto como um presente. Não é como se você fosse contribuir para a lista de presentes. Eu assenti, porque é isso que a filha em segundo plano faz. Ela continua dando, na esperança de que alguém finalmente se volte para olhar. O casamento, é claro, tinha um site. Era impecável, minimalista, moderno e, naturalmente, projetado por mim. Uma noite, enquanto atualizava os links de RSVP e adicionava recomendações de hotéis, cliquei na seção da família por hábito. Lá estava, noiva Chloe Clark. Mãe da noiva Anne Clark. Pai do noivo Henry White. Mãe do noivo Eleanor White. Meu nome não estava em lugar nenhum. Nem uma menção passageira. Fiquei em silêncio por um longo momento, o cursor piscando para mim como uma provocação. A princípio, disse a mim mesma que era apenas um descuido, um erro fácil de corrigir. Chloe, mandei uma mensagem mais tarde naquela noite. Percebi que não estou listada na página da família. Quer que eu adicione? Ela respondeu uma hora depois: ops, deve ter passado despercebido. Pode adicionar se quiser, mas não faz muita diferença. Todo mundo sabe quem você é. Essa foi a primeira rachadura. Semanas se passaram. Eu não recebi nenhum convite pelo correio. Mas não me alarmei. Fui eu que encomendou os convites, gerenciei os endereços, até entreguei alguns à mão para convidados VIP. Assumi que estava obviamente incluída. Até que os RSVPs começaram a chegar. Todos os dias, Chloe me enviava capturas de tela: olha quem está vindo. O parceiro do pai do Arthur confirmou presença. No entanto, ninguém nunca me pediu minha resposta. Para ter certeza, toquei no assunto durante uma ligação com Anne. Sei que é bobagem, eu disse levemente, mas eu nunca recebi meu próprio convite. Eu esperava guardar um como lembrança. Houve uma longa pausa. Ah, disse Anne. Bem, a Chloe provavelmente pensou que você não precisava de um. Você já está ajudando tanto. Essa explicação deveria ter me tranquilizado. Em vez disso, apertou meu peito. Você é tecnicamente da família, Chloe diria mais tarde, quando eu toquei no assunto. Você não precisa de formalidades. Tecnicamente. Como se eu fosse uma prima de segundo grau, uma parente por afinidade, alguém com um asterisco ao lado do nome. Ainda assim, segui em frente. A cerimônia seria no final de junho, e no início de maio, eu estava finalizando o mapa de assentos. Chloe havia enviado a lista final de convidados, e eu estava ajustando nomes, verificando a ortografia e organizando as mesas por grupos de relacionamento.
Foi só quando cheguei à mesa 11, a mesa da família imediata, que percebi que não estava sentada em lugar nenhum. Nem na mesa 11, nem nas mesas do cortejo, nem mesmo entre os convidados de fora da cidade. Procurei na planilha novamente. Meu nome não aparecia. Minhas mãos ficaram geladas. Enviei uma mensagem para Chloe imediatamente. Ei, acabei de perceber que meu nome não está no mapa de assentos. Onde estou sentada? Ela respondeu 2 horas depois. Eu pensei que você estaria ajudando com a montagem e a coordenação. Não achei que você precisaria de um lugar. Não sou a organizadora, respondi. Você contratou a Lisa para isso. Eu só cuidei do design. Certo, ela respondeu. Vou ver o que consigo. Talvez você possa sentar com minhas amigas da faculdade. No dia seguinte, comprei um vestido. Era marsala, discreto, e combinava com as cores do evento sem se sobrepor à paleta das damas de honra. Custou mais do que eu podia pagar, mas eu queria me misturar, não me destacar. Eu queria pertencer, pelo menos visualmente, se não emocionalmente. Também encontrei um presente de casamento, uma moldura de prata vintage dos anos 1930, com delicadas gravuras florais. Mandei polir profissionalmente, depois gravei com os nomes de Chloe e Arthur e a data do casamento. Eu planejava inserir uma foto deles depois, supondo que eu conseguiria uma. Na superfície, eu parecia qualquer irmã dedicada preparando-se para o grande dia de sua irmã. Mas por baixo, eu estava andando em uma corda bamba entre a esperança e a humilhação. Eu disse a mim mesma que era apenas o estresse do casamento, que eu estava pensando demais, que eles nunca me excluiriam. Não quando eu tinha dado tanto. Não quando minhas impressões digitais estavam em cada parte do casamento deles, certo? A manhã do casamento chegou com uma espécie de quietude tensa, como o ar antes de uma tempestade de verão. Acordei antes do alarme, me vesti deliberadamente e preparei minha bolsa, programas extras, um USB de backup com arquivos de sinalização, supercola, alfinetes florais, removedor de manchas e aspirina. O tipo de kit que um profissional carregaria. O tipo que eu havia carregado dezenas de vezes para clientes. Só que desta vez, a cliente era minha irmã, e eu estava fazendo de graça. Cheguei ao evento 3 horas antes. O local era grandioso, paredes de pedra arqueadas, janelas altas, jardins extensos, impecavelmente cuidados. Estacionei bem longe no estacionamento, enquanto a equipe descarregava arranjos florais de caminhões-baú. O ar cheirava a lavanda e calor. Lá dentro, aproximei-me da recepção com um sorriso. Oi, sou Lara Clark, irmã da noiva. Estive cuidando dos elementos de design. Só queria verificar antes que os convidados cheguem. A mulher com a prancheta piscou para mim. Seu crachá dizia Lisa, gerente de eventos. É certo, ela disse, depois de um instante. Pensei que você estivesse trabalhando remotamente. Chloe não mencionou que você estaria aqui. Hesitei. Não faço parte da equipe de coordenação, só queria ter certeza de que a sinalização está bem posicionada, os números das mesas, os cardápios, o quadro de boas-vindas, essas coisas. Entendi, disse Lisa, folheando suas anotações. Essas coisas já estão prontas. Mas tenho certeza de que você pode verificar. Assenti e me dirigi ao grande salão de festas. A placa de boas-vindas que eu havia feito à mão estava perto da entrada, emoldurada em eucalipto. Meus guardanapos de coquetel monogramados estavam em bandejas de vidro no bar. Meu mapa ilustrado estava apoiado em um cavalete perto da mesa de presentes. Deveria ter me deixado orgulhosa. Em vez disso, me fez sentir exposta, como se eu tivesse esculpido pedaços de mim mesma naquele espaço e agora estivesse invisível ao lado deles. No andar de cima, Chloe e suas damas de honra estavam se arrumando. Subi os degraus de mármore e bati suavemente na porta da suíte. Abriu-se para uma explosão de risadas e música, e uma das amigas da faculdade de Chloe piscou para mim, confusa. Lara, certo? Assenti. Só vim verificar se a Chloe precisa de alguma coisa.
Antes que ela pudesse responder, Anne apareceu atrás dela, fechando a porta pela metade. Lara, o que você está fazendo aqui em cima? Vim ajudar. Parece que está tudo sob controle, ela disse secamente. A Chloe está com seu grupo de damas de honra, ela não precisa de distrações agora. Posso apenas dizer oi? Os lábios de Anne se estreitaram. Ela está muito estressada. Talvez seja melhor você descer e verificar os arranjos das mesas. Assenti, as palavras presas na minha garganta enquanto me virava para sair. Ouvi a voz de Chloe se elevar atrás da porta. Ela já foi? Não quero nenhum drama hoje. A porta se fechou antes que eu pudesse me mover. Voltei a descer a escadaria lentamente, cada passo mais pesado que o anterior. No salão de festas, examinei o ambiente. Tudo estava impecável. Os guardanapos de linho estavam dobrados exatamente como eu havia solicitado, os cardápios em pé em seus porta-cartões dourados, as placas do bar combinavam com o tema da mesa de doces. Cada detalhe havia passado pelas minhas mãos, mas eu não era bem-vinda para ficar e testemunhar. Mesmo assim, sentei-me silenciosamente na última fila do jardim da cerimônia. Ninguém me perguntou por que eu não estava sentada com a família. Observei Chloe caminhar pelo corredor no braço de Anne, radiante em sua renda de grife. Vi Anne chorar, algo que ela nunca havia feito por nenhuma das minhas formaturas, exposições ou promoções. As fotos seguintes foram tiradas no terraço, Chloe, Arthur, os dois casais de pais, a família estendida, amigos, todos sorrindo. Eu estava perto, esperando ser chamada. Mas o chamado nunca veio. Enquanto o coquetel terminava, os convidados começaram a se alinhar para a recepção. Lisa e sua equipe estavam na entrada do salão com iPads nas mãos. Entrei na fila, ajeitando meu vestido. Pratiquei minha explicação em silêncio. Sou Lara, a irmã da noiva. Isso é apenas um engano. Quando chegou a minha vez, dei meu nome. O funcionário hesitou, tocou na tela e depois novamente. Não vejo. Qual era o sobrenome? Clark. Clark, Lara. Só um momento, ele murmurou. Ele se afastou e sussurrou para Lisa. Ela olhou para mim, depois de volta para a tela. Um momento depois, ela se aproximou. Parece haver um engano, ela disse com uma calma forçada. Seu nome não está na lista de convidados aprovados. Pesquei. Isso não pode estar certo. Sou irmã da Chloe. Lisa baixou a voz. Eu entendo, mas só posso permitir convidados listados pela noiva e pela mãe da noiva. Como se fosse um sinal, Anne apareceu atrás dela. O que está acontecendo? Eles dizem que não estou na lista, eu disse, com o coração disparado. Sou sua filha. Eu projetei tudo. Anne não pestanejou. Você realmente achou que seria convidada? Sua voz era suave, não cruel, apenas final. Você não é da família, Lara. Você é a fornecedora. Já fez sua parte. Fiquei ali por um longo segundo, entorpecida. E então eu assenti. Bem, eu disse suavemente, então vou me comportar como uma fornecedora. Sem pagamento, é claro. Virei as costas e me afastei. Sem gritos, sem lágrimas. Apenas o som dos meus saltos no mármore polido e o peso de 1000 rejeições silenciosas que, finalmente, se somavam a uma única resposta. O estacionamento estava quase vazio quando saí. Os convidados ainda chegavam em grupos, rindo, vestidos com seda, linho e saltos cor de champanhe. Atravessei o caminho de pedra com passos cuidadosos, cada um mais alto do que deveria ser no ar parado do verão. No meio do caminho para o meu carro, o peso de tudo me alcançou. Minhas pernas pararam de se mover. Minhas mãos tremeram. O vestido marsala que eu havia escolhido com tanto cuidado agora parecia uma fantasia de palhaço que eu havia usado para um espetáculo onde eu não era bem-vinda. Avistei um banco escondido perto de uma pequena fonte e sentei-me, pernas cruzadas, costas retas, ainda tentando parecer composta, mesmo sozinha. Eu não chorei.
Apenas encarei a água em cascata, esperando que o entorpecimento passasse. Não passou. Em vez disso, fiz a única coisa que podia. Peguei meu telefone e liguei para a única pessoa que nunca me fez sentir pequena. Vivian. Minha voz falhou. Você pode vir me buscar? 35 minutos depois, o carro dela parou. Ela não fez perguntas a princípio, apenas me abraçou tão forte que senti minhas costelas se deslocarem. Ela abriu a porta do passageiro, me ajudou a entrar e me entregou uma garrafa de água gelada como se fosse um remédio. Eles não me deixaram entrar, eu sussurrei. Ela assentiu. Eu imaginei no minuto em que você ligou. Eu sabia que não era algo pequeno. De volta ao apartamento dela, sentei-me encolhida no sofá, o vestido marsala dobrado ao meu lado como uma pele descartada. Ela me fez chá e não me pressionou. Mais tarde naquela noite, depois que o choque deu lugar ao silêncio, ela disse: Lara, você precisa conversar com alguém. Alguém de verdade, não apenas comigo. Um terapeuta? Perguntei secamente. Uma tábua de salvação, ela corrigiu. Isso não era apenas sobre um casamento. Era sua vida inteira finalmente gritando na sua cara. Ela não estava errada. Na semana seguinte, me encontrei diante de uma mulher chamada Doutora Nora Lee. Seu consultório era aconchegante, adornado com arte suave e prateleiras baixas empilhadas com livros. Ela me olhou sem piscar, mas não sem cuidado. Contei a ela tudo, sobre os convites, a cadeira que faltava, a porta que se fechou na minha cara. Ela não se intimidou. O que você descreveu, ela disse gentilmente, não é apenas favoritismo familiar. É exclusão emocional sistêmica. E o que você experimentou no casamento, isso foi o culminar de anos de apagamento. Aquela palavra, apagamento, pesou. Eu não fui apenas ignorada, eu havia sido ativamente tornada invisível. Em uma de nossas primeiras sessões, a doutora Lee me deu uma tarefa. Ela me pediu para vasculhar minhas coisas antigas, qualquer coisa da infância, e ver o que se destacava agora que a cortina havia sido puxada. Naquela noite, encontrei uma pequena caixa de sapatos etiquetada com a caligrafia do meu pai, Lara C. Idade 11-13. Dentro, havia cartões de aniversário antigos, esboços amassados e uma carta dobrada em papel pautado. Era dele. Eu havia vencido um concurso estadual de cartazes na 6ª série, algo que ninguém na minha família jamais mencionou novamente depois do funeral dele. Mas ele havia escrito uma carta naquele dia: Lara, espero que você sempre desenhe o que sente. Esse é o tipo de bravura que a maioria das pessoas nunca encontra. Você não precisa de uma plateia para valer algo. Você já vale. Li 5 vezes. Então, a pressionei contra meu peito e, pela primeira vez desde o casamento, deixei as lágrimas virem. 3 semanas após o casamento, registrei meu estúdio de design com meu próprio nome, Lara Clark Design. Nenhuma festa de lançamento, nenhuma explosão nas redes sociais. Apenas a silenciosa posse do trabalho que eu sempre fiz para os outros. Uma tarde, recebi um e-mail de uma editora de revista de casamentos. Ela havia visto fotos do evento White e queria destacar a designer. Meu nome não estava na lista de convidados, mas agora apareceria impresso, creditado pela estética que todos admiravam. Poucos dias depois, uma nova noiva entrou em contato. Eu vi o que você criou, ela escreveu. Parecia intencional. Ela me contratou para o casamento dela em um vinhedo, pagou integralmente, sem barganhas, sem laços familiares. Quando o contrato chegou, notei o local. Era a mesma mansão do casamento de Chloe. Não hesitei. Assinei. Eles não me queriam lá como irmã, mas agora eu retornaria como alguém que eles não poderiam ignorar. Não para provar um ponto, apenas para fazer meu trabalho. Porque eu não precisava mais da aprovação deles. Eu já tinha meu lugar. E não era no salão de festas deles. O descaso delas me feriu muito, tantas vezes, mas eu entendi que, nada que eu fizesse, faria elas entenderem o quanto elas me machucaram. E, honestamente, nem sei se elas se importariam com isso. A verdade é que o melhor que eu poderia fazer, por mim mesma, era me afastar,
e viver a minha vida longe delas, dando o meu melhor naquilo que eu mais amava fazer. E minha amiga Vivian e a terapia estavam me ajudando com isso. Obrigada por ouvir a história de Lara. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.